Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, que você já sabe, toda semana nós estamos aqui discutindo sobre algum tema de saúde. Trazemos médicos, fisioterapeutas, bioquímicos e hoje eu vou fazer esse programa falando um pouco sobre odontologia. Odontologia, que vocês sabem, é a minha vida há 33 anos. Bom, hoje eu escolhi algumas perguntas de alguns dos nossos ouvintes e também, por que não dizer, espectadores, já que eles também nos assistem no YouTube, no nosso podcast Papo Saudável, e além das rádios que vocês já sabem, estão em Alto do Rodrigues, em Itajá, Angicos, Campo Grande e 2 rádios em Açu também. Muito bem, vamos começar então, pessoal, com as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu escolhi aqui algumas pessoas de outras cidades que nos mandaram perguntas para que a gente possa então retirar, porque essas dúvidas são também as dúvidas da grande maioria da população. Marilene, lá do Alto Rodrigues, ela me pergunta: com que idade se pode colocar aparelho ortodôntico? Bom, vamos começar então hoje falando um pouco sobre ortodontia. Eu vou pedir permissão aqui ao meu amigo Dr. Érico, que é ortodontista e radiologista, aliás, o único da nossa região que tem 2 especializações completamente ligadas a esse tipo de situação. E antes de responder essa pergunta, Marilene, eu quero deixar claro que na Dental Clínica nós dispomos de toda a estrutura para que num só lugar você possa fazer tudo relacionado à tua ortodontia. Então nós temos o equipamento para fazer a parte da documentação ortodôntica, que são aquelas radiografias que se faz, a panorâmica, a lateral da cabeça e tantos outros exames que se precisa, desde fotografias, passando por exames cefalométricos. Então tudo funciona muito bem em conjunto na Dental Clínica. Na Dental Clínica você já sabe, tudo em um só lugar e funciona maravilhosamente bem. Dr. Érico, além de radiologista, que é quem faz os laudos das nossas radiologias, ele também é ortodontista, especialista já há muito tempo. Dr. Érico está conosco há 17 anos. Graças a Deus, os nossos clientes, os nossos pacientes têm adorado. Marilene, com que idade se pode colocar aparelho ortodôntico? É muito relativo. Respondendo como o Dr. Érico responderia, na verdade ele já fez isso em um outro programa, depende muito, depende do problema em si, depende do que vai se atuar. Mas como um todo, de uma forma muito geral, a gente acredita que a partir dos 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, funciona muito bem para isso. Quanto tempo demoraria? Eu colocaria esse ponto a mais. Isso também é muito relativo. Um aparelho ortodôntico normalmente ele dura 1 ano, às vezes 2, em alguns casos mais raros, dura bem mais tempo do que isso, mas normalmente se consegue resolver entre 1 e 2 anos. Na Dental Clínica, nós já tivemos situações em que nós conseguimos resolver um problema ortodôntico em menos de 6 meses, para você ter uma ideia. Então, a rapidez, eficiência, você já sabe, é na Dental Clínica. Espero ter respondido, Marilene, do Alto do Rodrigues. Se você tem alguma outra dúvida ainda, por favor, entre em contato conosco. Vocês já sabem, o WhatsApp é o 999-81-6640. Você vai falar provavelmente com Franciele. Às vezes é Késia, mas normalmente é Franciele. Tá bom? Vamos para uma outra pergunta. E eu escolhi também de uma das cidades que transmitem o nosso podcast. Dessa vez vem lá de Campo Grande, Maria da Conceição. Ela pergunta: como são as próteses parafusadas? Bom, Conceição, vamos lá. É a dúvida de muita gente. Na verdade, não existem próteses parafusadas, digamos assim. Existe toda uma estrutura em que se pode prender aos implantes, por exemplo. Algumas pessoas imaginam que elas vão pegar uma prótese que está folgada e vai se colocar tipo um parafuso e prender aquilo ali na boca. Não é bem assim não, pessoal. Vamos analisar a coisa direitinho. Quando a gente fala de parafusos, hoje na odontologia, o parafuso é um implante. O implante ele é uma raiz.
Imagina que você perdeu todos os dentes e eu quero colocar 2 raízes artificiais. Cada raiz dessa, que é o chamado implante ósseo integrado, essa raiz ela funciona, ela é como um parafuso, porque ela é rosqueável. Mas aí o osso da pessoa prende ao redor desse parafuso. E aí sobre esse parafuso eu posso colocar o que eu bem entender. Seja uma prótese que antes estava folgada e ela agora vai poder ficar firme através de um sistema chamado barra clip, onde a gente coloca os implantes, coloca uma barrinha prendendo em cima dos implantes e a prótese se encaixa nele. Então aquela situação de você falar e a prótese se mexendo, né? Tem aquela situação que está na internet de uma senhora pulando de paraquedas com ela abre a boca e a prótese voa e tal. Então, assim, algumas pessoas passam por situações vexatórias. E essa situação que eu acabei de falar, que são somente 2 implantes, ou seja, é algo extremamente acessível do ponto de vista financeiro, é fácil de se fazer, é rápido de se fazer e é bastante acessível. Todas as pessoas podem ter esse tipo de situação. E isso faz com que a prótese não fique largando da boca, não fique se movimentando quando a pessoa fala. Vocês já viram alguém, provavelmente, que você está conversando com a pessoa está falando e a prótese está se mexendo dentro da boca, né? Fica tendo a sensação de que a boca ela está se desconjuntando, como dizia minha mãe. Então, tudo isso tem jeito. E coisas de uma forma muito simples, né? Simplesmente com 2 parafusinhos, que são 2 implantes e mais a barra. E na Dental Clínica, vocês se lembram, nós já fizemos quase 14 mil implantes ao longo de 25 anos. E quantas próteses dessas que a gente chama de overdenture, é um nome bonito, né? A gente também pode chamar de barra clip. E quantas fizemos? Fizemos centenas, talvez milhares. E a outra situação em que a gente poderia falar, Conceição, sobre essa questão de próteses parafusadas, seria quando a gente coloca um número maior de implantes. Então a pessoa, ela perdeu todos os dentes, mas ela não quer ficar usando uma prótese que tira e bota. Então ela coloca mais implantes. Normalmente se recomenda 6 implantes superiores ou 5 implantes inferiores. Tem umas técnicas novas aí falando sobre 4 implantes e tudo em cima de 4 implantes. Nós não gostamos dessas técnicas. Temos infelizmente recebido pacientes que fizeram em outros lugares próteses desse tipo, estruturas fixas desse tipo e perderam tudo que investiram e tiveram que chegar até nós para que a gente pudesse retratar tudo, né? Então eu não concordo muito. O projeto original era fazer 8 implantes, de repente a gente está reduzindo para metade. É como uma casa que você está querendo, de repente, levantar uma casa que seja resistente, que seja interessante, e o engenheiro decidiu que deveria ter um número X de colunas e você diz assim, não, para economizar eu vou botar só a metade. Fica um negócio bem sem futuro, a casa tende a cair, né? Da mesma forma são os implantes. A gente precisa de um número mínimo de implantes para segurar, para aguentar um rojão de mastigação eficiente. Então, normalmente a gente indica 6 implantes superiores, 5 implantes inferiores. Menos que isso é um grande risco. Eu estou falando isso para próteses fixas, aquela que você não tira mais da boca. E pode morder adequadamente, pode ter uma mastigação bastante eficiente e ficar algo realmente muito belo e funcional, né? Então, essas são as possibilidades das chamadas, vulgarmente, de próteses parafusadas. Quer dizer, não é bem que elas são parafusadas, mas elas estão presas sim sobre alguns parafusos, que são os implantes, né? Então, Conceição, lá de Campo Grande, eu espero ter respondido a sua pergunta. Temos aqui também uma outra pergunta de uma pessoa de Angicos. Ele assina como Jurandi. Jurandi, lá de Angicos, ele pergunta o seguinte: esse novo laser que você tanto fala, realmente eu falo demais sobre esse laser, né? Não falei ainda hoje. Ele abriu uma chance agora para que eu possa falar. Esse novo laser, ele trata tudo sem anestesia. Então, se eu quiser fazer extrações, implantes, cirurgias, tudo isso se faz sem anestesia. Não é assim, Jurandir. Ele é uma coisa fantástica, é maravilhoso e ele faz verdadeiros milagres na boca das pessoas. Mas ele não resolve tudo. Se você tiver, por exemplo, um dente que está infectado e eu preciso extrair o dente, ele não vai
ser retirado, eu não vou conseguir tirar isso com esse laser de alta potência. É um laser chamado Erbil YAG. Não, ele não vai servir para fazer extrações. Ele serve para fazer algumas cirurgias. Por exemplo, aquelas pessoas que têm um sorriso em que aparece demais a gengiva. Quando você sorri, o dente fica pequenininho porque ele está quase todo encoberto por gengiva. Esse tipo de cirurgia, sim, é possível cortar aquela gengiva, é possível cortar até algum osso que tenha debaixo, sem precisar de anestesia. Já fizemos isso em dezenas de casos na Dental Clínica, desde que esse laser chegou para nós, um laser israelense de Erbil YAG. Então, ele consegue fazer isso sim. Sobre restaurações, pessoal, é fantástico. Pessoas que têm aquele medo da broca, do motorzinho, né, aquele barulho que faz aquele troço chato que nem o dentista gosta, que quando o dentista é o paciente como eu, morre de medo daquele motorzinho. Pois bem, a solução ela já existe. É possível fazer tratamento de restaurações sem precisar daquele motorzinho, sem precisar de anestesia. E o que é melhor de tudo, sem dor. Então, pessoas que de certa forma foram traumatizadas na infância ou de alguma forma têm um medo muito grande de odontologia, chegou a hora de isso acabar. Então, é possível sim fazer restaurações sem dor, sem anestesia e sem broca com esse laser de alta potência. É possível também fazer alguns tipos de cirurgias em relação aos implantes, por exemplo. Nós não conseguimos colocar o implante, mas nós conseguimos reabrir na cirurgia de reabertura em 95% dos casos sem anestesia e sem nenhuma dor. É fantástico. Às vezes a gente ainda precisa fazer da técnica convencional, mas isso é uma minoria. Em poucos casos é que a gente realmente tem essa necessidade de ainda fazer da forma convencional. Hoje na Dental Clínica, a clínica mais moderna e mais bem equipada, eu não sei se é só do Rio Grande do Norte ou talvez do Nordeste ou quem sabe uma das melhores do país ou do mundo. Seja como for, essa clínica está em Açu. E essa clínica em Açu recebe pacientes de todos os países ao redor, de países do mundo e também de estados brasileiros, que, por exemplo, nós recebemos pessoas até de Teresina, Maceió, sem contar Fortaleza, Recife, João Pessoa e até mesmo de Natal. Lembrem-se que nós temos uma clínica aí em Natal, a Dental Clinic Natal, que fica lá em Morro Branco, não é? Mas mesmo assim, alguns pacientes ainda preferem vir até nós, porque aqui na Dental Clínica em Açu, nós temos tudo. O que é que você precisa? Né? Tem até um comercial aqui na própria rádio que o meu amigo Arildo ele propôs e eu achei fantástico a genialidade dele em colocar: existem muitas formas de tratamento, nós temos todas. O que é que você quer fazer? Você quer fazer simplesmente uma prótese convencional? Uma prótese normal? Nós temos. Quero fazer uma prótese presa em barra clipe sobre implante? Nós temos também. Eu quero fazer uma prótese fixa sobre vários implantes? Também temos. Ah, mas eu quero só repor um dente, simplesmente. Nós temos. Podemos fazer isso inclusive com carga imediata, tudo num só dia, dependendo da situação. Temos também. Ah, mas eu gostaria de saber se eu preciso ir para alguma outra clínica para fazer alguma tomografia ou radiografia panorâmica. Não, porque nós temos tudo isso também. Nós temos aparelhos ortodônticos, nós temos a documentação ortodôntica, nós temos a harmonização facial com a doutora Andréa. Então, aquele botox para deixar a pessoa mais jovial. Também é possível na nossa Dental Clínica. Nós temos a parte de pediatria, nós temos bisturis eletrônicos, nós temos ultrassons, inclusive ultrassom para remover cárie também, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas também existe um ultrassom para remover cárie. E nós temos tudo isso. Na Dental Clínica, até a nossa sala de cirurgia é diferenciada. Nós temos oxigênio, óxido nitroso, ambu para ressuscitação, que graças a Deus a gente nunca precisou. Então a gente tem todo um aparato para melhor servir os nossos pacientes, que são não só pacientes, mas são também amigos, não é? Então, sobre o laser, eu ainda queria fazer um complemento. Eu sei que o tempo está se estendendo rápido, mas o laser, é bom salientar que nós na Dental Clínica, nós somos os primeiros a comprar um laser em odontologia em todo o estado do Rio Grande do Norte, quase 30 anos atrás.
E era um aparelho enorme, muito grandão, um tubo grande. Hoje são canetinhas. E na Dental Clínica nós dispomos de pelo menos uns 6 ou 7 aparelhos de laser. E esses lasers de baixa potência, eles servem para diminuir dor, para fazer grandes coisas. Porém, a nossa estrela principal, como dizíamos nós quando éramos crianças, o artista principal é o laser de Erbil Yaghi. Esse que tira cárie sem dor e sem broca, que faz corte de gengiva e osso sem anestesia e sem dor. Espero ter respondido, Jurandir de Angicos. E ainda tem uma outra pergunta, porque eu acho que só vai dar para responder mais essa outra pergunta. E ela de Itajá. Matheus, ele pergunta: como funciona a obturação de porcelana? Ok, excelente. Matheus, funciona da seguinte forma: obturações ou restaurações, porque a grosso modo, a obturação é só tapar um buraco, né? Então não teria a forma do dente. A restauração é um nome mais científico, é um nome mais interessante, onde a gente vai reconstruir o dente, reconstruir todas as partes dele que foram perdidas por uma cárie, por uma fratura, por algo desse tipo. Então, quando a gente vai fazer uma restauração, comumente chamada de obturação, normalmente só havia 2 tipos, que era amálgama, aquele prateadinho, que, diga-se de passagem, é muito bom, porém é feio. Tem o de resina, que é muito bonito, porém dura muito pouco, rapidamente infiltra de cárie, ou chega mesmo a retrair, é como se ele encolhesse, né? Infiltra de cárie, fratura, muda de cor. Então a resina ela é um material que não consegue emplacar como sendo aquele material duradouro, aquele material que você coloca e realmente esquece que ele existe. E aí chegou a porcelana. A porcelana ela consegue reunir as 2 coisas boas, uma de cada um desses materiais. Então ela consegue reunir a durabilidade do amálgama. Tem um pesquisador lá no Paraná que chegou a dizer que o amálgama, 90% dele fica bem depois de 10 anos, e a porcelana mais de 95% fica bem depois de 10 anos. E a resina, todas elas dão problema no primeiro ano já, né? Então, assim, a porcelana, ela tem uma grandiosíssima vantagem, que é permitir que a gente tenha a mesma durabilidade do amálgama. Eu, por exemplo, eu aumentei os meus dentes, vocês podem me ver aqui, seja pela rádio, agora hoje em dia as rádios são todas ligadas na internet, então você consegue ver a nossa imagem, seja ouvindo o nosso podcast no YouTube, Podcast Papo Saudável. Você tem que digitar a palavra podcast Papo Saudável, e você vai ver todas as entrevistas feitas nesse ano, já são mais de 30, não é? E graças a Deus com uma aceitação e uma procura enorme. Muito bem, mas eu estava falando sobre a pergunta de Matheus lá do Itajá. Essa questão da porcelana, ela então surgiu para ter a durabilidade do amálgama e a beleza da resina, ou mais, né? Porque ela é linda demais e não fica mudando de cor, né? Quem tem porcelana sabe disso. Você usa porcelana, não é o fato de você tomar um café ou comer açaí que vai fazer com que sua restauração fique arroxicada ou amarronzada. Não é assim. Porcelana é alguma coisa muito legal e que dura, né? Meio como que você esquece que ela existe, dá até a sensação de que esse negócio é dente de verdade, né? Porque é tão duro, resistente, você consegue morder. Quem tem sabe do que eu estou falando, consegue morder churrasco, consegue morder rapadura, né? Então, a porcelana, ela não é bem como uma obturação ou como uma restauração em consultório que você vai lá e coloca o material e ele vai endurecer na boca. Não é bem assim. Ele era alguma coisa muito pouco prático no passado, para quem não tem os Cerex, que são aquelas máquinas que conseguem fazer no mesmo momento, no mesmo instante, né? E nós aqui em Açu, como sempre, estivemos à frente. Ninguém mais tem isso, somente a gente. E a gente consegue fazer restaurações de porcelana na mesma sessão. Então você chegou na clínica, imagina que tinha uma cárie, a gente trabalhou, tirou aquela cárie. Depois a gente passa uma câmera, que é um scanner. Esse scanner, ele vai pegar essa imagem que foi capturada na boca do paciente, vai para o computador. E a coisa é muito tecnológica, pessoal. Parece aqueles joguinhos de videogame. E não tem nada de joguinho, na verdade, é algo extremamente sério e eficiente.
mas você vai lá e manipula a imagem no computador da forma como você quer. O computador, aliás, o próprio programa do computador, ele sugere o que é que você gostaria. É uma restauração que você quer ali, ele faz o desenho. Se você não gostar, você altera. E quando você chega nesse desenho, nessa situação ideal, aí manda-se para uma máquina que funciona como aqueles tornos mecânicos de oficina. É uma fresadora que pega um bloco de porcelana e consegue dar uma forma, aquela forma que foi idealizada, digamos assim, pelo computador. E aí a gente vem com aquela restauração que muitas vezes é esculpida em 7 minutos. Pessoal, nesse tempo que nós estamos falando aqui, a gente já teria feito umas 3. Só para vocês terem uma ideia do quão rápido e eficiente é essa máquina. Aí, às vezes ele gasta 10 minutos, às vezes chega a gastar 15, mas a maioria das vezes é menos de 10 minutos. Aí você imagina, aquela peça que foi feita, ela vai ser então instalada na boca. Né? Não é como um materialzinho que você vai colocando aos poucos e vai empurrando e vai condensando, que é o caso do amálgama, a própria resina também. Não. É algo totalmente ligado a essa questão tecnológica, bastante moderno. As pessoas que são da minha idade, da minha geração, assistiram muito Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, e vocês vão se lembrar de situações extremamente tecnológicas como essas. Né? E a odontologia, ela chegou nesse novo nível. E eu prometo, inclusive, que nos próximos programas a gente vai começar a falar sobre uma estrutura que vai ser simplesmente fantástica, que já está funcionando em parte, mas vai funcionar completamente na Dental Clínica, que você chegar no início da manhã e até o final da manhã, ou seja, na mesma sessão, você terá um implante e uma coroa instaladas sem precisar cortar nem fazer pontos. É alguma coisa simplesmente fantástica, que nós somos os únicos no Rio Grande do Norte a poder disponibilizar isso tudo numa única sessão, num mesmo ambiente, né? Então essa é a Dental Clínica que você conhece, com tudo que há de tecnologia, tudo que há de melhor. Pessoal, não demora muito mais, infelizmente nós já estamos chegando no final do nosso programa Papo Saudável. É um programa que eu adoro fazer, é uma diversão para mim, e a gente faz isso aqui nos estúdios da Dental Clínica, né? As pessoas têm curiosidade disso. Pois bem, a Dental Clínica tem até estúdio de podcast também, né? A gente faz isso aqui, tem tudo montado, tudo que vocês estão vendo aqui é na Dental Clínica, e aí a gente faz então esse programa com todo amor e carinho para todo o Vale do Açu, todas as cidades que a gente citou agora há pouco, e é claro, a própria cidade de Açu. Hoje a coisa se expandiu um pouco mais. Nós temos perguntas chegando de Santana do Matos, nós temos perguntas chegando da nossa zona rural de Açu, né? Até fizeram uma pergunta inclusive lá em Banguê. E assim a gente tem todo um conjunto de pessoas que tem, através da internet também, chegado até nós. Quando não ouvindo no rádio, pela internet, através do nosso podcast Papo Saudável, tá? Lá no YouTube, podcast Papo Saudável. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 99981 6640. Vou repetir, 99981 6640. Arildo sempre coloca nessa parte de baixo do vídeo e aí vocês vão conseguir ver também. Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço. Eu espero ter vocês aqui de novo na próxima semana. Fiquem com Deus, um abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.